Olá, segundo, tudo bem? Bem-vindos a mais nossa videoaula, né? Aqui o professor Genuíno, vamos dar continuidade ao estudo da química. Vamos falar então do potencial de redução, né? Esse potencial de redução, ele é uma medida, uma grandeza, na verdade, né? Medida em volts, que ele vai mostrar a tendência de acontecer, de ocorrer uma oxidorredução ou uma redução, tá? Aí o PACA vai estabelecer um padrão para esse estado de potencial de redução e nós vamos falar sobre ele. Este estado padrão, então, ele é representado por este símbolo, né, que nós vamos determinar a partir de agora de potencial padrão de redução ou potencial de redução, como nós preferirmos. Quanto maior for o potencial de redução em uma reação, maior é a tendência, né, dessa substância de causar a redução. Logo, o outro ela vai estar obrigando a fazer a oxidação. Então, quanto maior o valor algébrico desse potencial, né, maior é a tendência de ocorrer a redução, tá bom? Também nós podemos calcular as diferenças dos potenciais padrões, e assim nós vamos saber a voltagem de uma pilha. E como que eu calculo a diferença do potencial padrão? Então, como que eu determino a voltagem da minha pilha, né? Então, eu vou usar esse diferencial padrão, né? Então, esse diferencial padrão de redução, ele vai ser o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Logo, eu vou conseguir calcular a voltagem da minha pilha através desse diferencial padrão. Para a gente fixar, então, vamos fazer um exercício, né? Coloquei uma tabela já com alguns valores aqui, padrão, né? Do potencial de redução de alguma substância. A gente pode ver o lítio aqui sofrendo redução para lítio sólido, né? Ou seja, lítio zero. Ele tem um potencial ali de redução de menos 3,5 volts e assim tá para cada um deles. Todos na equação, na semi-reação, né? De redução, tá bom? Se eu tenho reações com qualquer um desses caras aqui, duas delas, né, e ele tem um potencial maior, ou seja, ele vai sofrer a redução, obrigando o outro, então, a sofrer a oxidação. Logo, eu vou precisar inverter a equação daquele que estiver sofrendo a oxidação, tá? Mas vamos ler o enunciado, então. O exercício é o exercício 3, da página 231, né, eu vou colocar aqui na lousa. Então, página 231, né, do caderno de classe de vocês, e o enunciado fala assim, exercício 3. Observe a tabela de potencial, né, fornecida a seguir e responda ao que se pede. Então, a tabela que ele dá é isso aqui, semi-reações com seus potenciais padrões de redução. Então, tá aqui as semi-reações e os potenciais, né? Aí, alternativa, questão A. Então, questão A. Em uma pilha constituída pelos elementos lítio e potássio, qual é o cátodo? Então vamos lá, lítio tem um potencial de menos 3,5 volts, né? E potássio eu tenho lá menos 2,93 volts. Quem tem maior potencial de redução? Então, dentre os dois, quem tem maior potencial de redução permanece sendo, então, né, a reação de redução. Logo, se ele causa redução, então ele vai ser o cátodo. Neste caso, né, a resposta apropriada aqui é o potássio, tá bom? Vamos à letrinha B agora. Em uma pilha, né, constituída por magnésio e alumínio, né, qual é o polo negativo, né? Ou seja, quem é o anodo? Então vamos lá, de novo. Quem tem maior potencial de redução, né? Dos dois, quem tem maior potencial de redução é o alumínio. Ou seja, se ele tem maior potencial de redução, então ele vai causar a redução. Redução, então, passa a ser o cátodo. Sobrando, então, para o magnésio a oxidação. Se ele sofre oxidação, então ele vai ser o anodo, né? Ou seja, o polo negativo, o magnésio. Então, letra C, vamos lá. Calcule, né, o diferencial do potencial de redução fornecido por uma pilha constituída pelos elementos potássio e magnésio. Então vamos lá, vamos montar a equação. Então, como eu monto a equação? É só simplesmente seguir o esqueminha aqui, né? O diferencial do potencial de redução é o cara de maior potencial menos o cara de menor potencial. Então, eu tenho potássio
e magnésio, né? Quem que é o cara de maior potencial? Então, magnésio é o cara de maior potencial. Então, menos 2,3 volts, né? Menos, abre parênteses, menos 2,93 volts, né? O resultado disso aqui é 0,57 volts, certo? Pessoal, letra D, então, dos elementos listados na tabela, ou seja, desses aqui, né? Quais seriam utilizados para construir uma pilha com maior DDP, né? Com maior diferencial aí padrão de redução. Então, vamos ver. Na verdade, é só a gente dar uma olhadinha na tabela, né? E pegar o cara de maior potencial e o cara de menor potencial. Esses dois caras são quem? O alumínio e o lítio, tá bom? Então, se eu pegar esses dois caras aqui, ou vocês fazem os cálculos um por um para ver qual é que vai dar o maior diferencial de potencial de redução, tá? O maior DDP, então, tá? Ou a gente analisa aqui olhando que está tudo numa tabelinha seguindo uma sequência, né? Do menor para o maior, tá? E a gente pega ali os dois caras com maiores diferenciais e o menor com maior diferencial e o menor diferencial. Logo, nós vamos ter lítio, que é o primeiro, né? E alumínio, que é o último. Tá bom? Com isso fica respondido aí esses exercícios. Falando de espontaneidade de reação, né? Uma reação de óxido-redução espontânea, ela sempre vai possuir um diferencial do potencial de redução sempre maior do que zero, né? Ou seja, o delta E dela vai ser sempre maior que zero, tá? Então, quando isso acontecer, né, a nossa reação de óxido-redução, ela é uma reação espontânea. Seguindo, né, a lista de padrões de potencial de redução já estabelecida pela IUPAC, vamos resolver os exercícios então desta aula, né? É a aula 31 e 32, página 234. Vamos lá então, para a gente fixar, resolver o exercício, né? O exercício 1, página 234. Ele dá para nós aqui, ó, essa tabelinha, tá? Para que a gente possa resolver os exercícios do 1 ao 5. Então aqui eu tenho alguns elementos sofrendo redução e seus devidos potenciais de redução. Pessoal, se caso eu queira saber a oxidação, é só eu inverter a equação, tá bom? A equação ela está no sentido de redução, tá? E aí eu consegui resolver o exercício do 1 até o 5. Não, então no 1 é simples, é um exercício de complete a frase, né? É só responder colocando ali o que está faltando. Então ele coloca assim, ó, exercício 1. O cátion que apresenta maior potencial de redução. Pessoal, qual que é aqui o cátion que tem maior potencial de redução? Não precisa nem olhar muito, né? Tá aqui, ó, é o ouro, né? Cátion, ou seja, tem que representar então ele pelo íon, né? Opa, eu ia colocar um 3 ali, ficou um 3 feio. Deixa eu consertar aqui. Então, é o ouro mais 3. Eu estou falando de cátion, eu estou falando de íon. Ele não está perguntando simplesmente substância ou elemento. Sendo este, então, o melhor agente, se ele tem maior potencial de redução, então ele é o cara que reduz e obriga o outro a oxidar. Então, ele é o melhor agente oxidante. Tá? Porque ele reduz, então ele obriga o outro cara a oxidar, tá bom? Já o cátion que possui menor potencial de redução. Pô, se a gente está vendo uma tabela crescente aqui, né? Ou melhor, decrescente, e esse é o maior, obviamente, então o magnésio, né? Mais 2, cátion, tá perguntando do íon, não vai colocar apenas magnésio, tá? Porque isso é o elemento. Então ele quer saber qual que é o que possui o maior potencial. Então, ó, qual que é o maior potencial de redução? É o cátion. Sendo, portanto, o metal, ou seja, se ele está saindo então de íon, está indo para metal, magnésio, né? O melhor agente o quê? Se obviamente ele tem o menor potencial de redução e esse cara tem o maior, então ele reduz, ele obriga esse cara aqui a oxidar. Se ele oxida, então ele é o agente redutor. Tá bom? Então fica assim, ó, agente redutor. Beleza?
Exercício 2? Bom, exercício 2 ele fala: organize as espécies químicas da lista fornecida de acordo com sua força oxidante e redutora, né? Então vamos começar a organizar. Opa, se eu estou falando de redução, redução então é o cara que sofre a redução, né? E oxidação, então é o íon que vai sofrer a oxidação. Então tem aqui, ó, de acordo com a força oxidante, os íons na sua sequência, né? De ouro a magnésio. Então a força de oxidante dele, a força oxidante dele. Logo a redutora, ela já vem nos elementos no seu estado fundamental, né? No seu estado sólido, né? Do magnésio até o ouro, ordenadamente, tá bom? Então força oxidante e força redutora. Né? Se eu estou falando de potencial de redução, quem reduz então, né? Os elementos, e oxidação, então, no caso, vai ser os íons, beleza? Exercício 3, ele fala assim, ó, um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa contendo íons de prata? Poxa, nós já fizemos essa reação cobre-prata, né? Nós vimos que lá o cobre, né? De uma certa forma, o NOx dele vai aumentar. Se o NOx aumenta, então ele oxida, né? Ele vai sofrer corrosão. E a prata, ela vai acabar sofrendo a redução, vai acumular. Tá? Então vamos lá. A pergunta é, um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa de prata? Vamos fazer a equação? Então, nós vemos que a reação é essa daqui, né? Olha só, o prata ele vai diminuir, né? Fazendo o NOx dele, fazendo com que o cobre aumente o NOx dele, ou seja, o NOx vai oxidar, corrosão, né? Aumentar, então ele vai receber redução, tá ok? E se a gente olhar aqui, ó, na tabela, né, nós vamos ver que o prata ele tem, ó, 0,80 watts de potencial de redução, ou seja, esse cara vai reduzir, obrigando o outro então a oxidar, né? É uma obrigatoriedade. E se o potencial desse cara então é maior, é inapropriado a gente fazer então essa reserva, né, do líquido prata em um recipiente de cobre, tá bom? Porque vai acontecer o que? A corrosão do cobre, porque a prata ela tem um potencial maior. Se fosse o inverso, até poderíamos fazer, porém não é apropriado também, pois ainda assim teríamos uma reação aí a longo prazo, mas iria ocorrer. Tudo bem? Então a resposta é não é apropriado. Então fica não é apropriado. O potencial da prata maior do que o do cobre, né? Obrigando então aí uma oxidação ou uma corrosão, perda de elétrons na substância. Então a 4, né? A 4 ela fala ali, ó, um objeto de ouro pode ser limpo por uma solução ácida de contendo íons, né? H mais de 1 mol. Então vamos dar uma analisada. Olha só, potencial do ouro é de 1,42 e do hidrogênio é de 0, ou seja, o potencial então de redução do ouro é maior. Então o ouro vai ter a ação de redução, obrigando então o oxigênio a ter a ação de oxidação. Ou seja, né, um vai reduzir, obrigando o outro então a oxidar. E nesse caso, quem oxida, ou seja, né, quem doa, quem perde elétrons é o hidrogênio e não o ouro. Então não tem nenhum problema eu limpar, né, o meu pingente ou minha correntinha, ou meu brinco de ouro com uma solução que tenha, né, íons H+, né, neste caso aí ele especifica de 1 mol por litro, pois não vai haver corrosão no meu pingente ou no meu objeto que seja de ouro, tá? Vou só colocar a equação. Então, além dos potenciais aqui, eu coloquei a equação, né? Ouro, íon ouro mais 3 elétrons, se convertendo em ouro sólido, e o hidrogênio, né? Então, causando aí a oxidação, tá ok? Portanto, né? Pode ser utilizado a solução de ácida para fazer essa limpeza sem nenhum problema, tá, pessoal? Olha a concentração, né? Apesar de haver aí uma oxidação por parte do hidrogênio, estamos falando de uma concentração baixa, tá bom? Sem qualquer dano aí no meu pingente aqui, beleza? Acho que do lado de cá não fica sombra, né?
Vamos lá, olha, o exercício 5 fala assim: se acrescentarmos uma lâmina de chumbo dentro de uma solução contendo sulfato de zinco, ocorrerá reação química. A gente tem a tabela aqui, ó, de redução, né? Chumbo e zinco estão aqui com seus devidos potenciais, né? Então vamos lá, olha só, eu tenho chumbo aqui com um potencial maior, portanto, né? Ele vai sofrer a redução, obrigando o zinco, então, a sofrer a oxidação, né? Porque ele vai ter o potencial menor, logo não ocorrerá nenhuma alteração, então não tem nenhum problema, né? Esse tipo de atitude, colocar uma lâmina de chumbo dentro de uma solução de zinco, tá bom? Não ocorrerá reação química aí, beleza? Vamos lá, então no 6, olha, ele fala assim: a ferrugem pode ser considerada uma mistura, né, de hidróxido de ferro 2 e 3. Sua formação pode ser apresentada da seguinte maneira: ele vai nos apresentar as reações de ferro sólido mais meio oxigênio mais água líquida, né, formando hidróxido de ferro 2, né, e também formando hidróxido de ferro 3, tá? Se eu mudar aí, se eu der sequência na reação até chegar na reação global. Rebites são pequenas peças metálicas que auxiliam nas fixações mecânicas de peças. Então, tipo aqueles parafusos que eu utilizo uma maquininha, né, para poder fixar as coisas, aquilo é um rebite. Parafuso não, como se fosse um preguinho, né? Então, questão A. Explique por que os pregos de ferro contendo pequenos rebites, que no caso seriam, né, aquela proteção de zinco, são mais resistentes à ferrugem. Olha só, então os rebites, que no caso são protegidos por zinco, né, eles são mais resistentes que os próprios pregos que são de ferro. Por que isso, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, o zinco. Nós vamos ver aqui que o zinco ele tem um potencial de redução maior do que o ferro. Já está até na sequência aqui, ó. Ele tem um potencial de redução menor, perdão. Menor do que o ferro, né? O ferro tem um potencial maior, ó, maior, menor. Ou seja, esse cara é redutor, vai obrigar esse cara aqui então a oxidar. Se ele tem um potencial menor que o ferro, então o zinco ele vai primeiro oxidar, ele vai primeiro sofrer a corrosão, né? Protegendo assim o prego de ferro, né? Protegendo o prego para que ele possa, né, durar mais tempo, tá bom? Então, por isso que em alguns casos, né, se utiliza o rebite, justamente por ele ter essa proteção de zinco. Em algumas situações também eu faço eletrodeposição em zinco para que eu possa proteger o meu metal, tá bom? Vamos à letra B. Então no B ele fala, né, algumas pessoas costumam aplicar sobre um portão de ferro uma tinta conhecida como zarcão, que é uma tinta meio avermelhada, né, que impede a oxidação. Proponha uma explicação para esse fato, né? Olha só, agora vamos explicar isso. Por que as pessoas fazem isso, né? Pessoal, assim como muitas situações a gente utiliza o zinco, né, como revestimento para qualquer objeto de ferro, tá? A tinta, o zarcão, ele vai ter a mesma propriedade, tá? Ele vai ter a propriedade de diminuir a ação do oxigênio, né, ou dos gases carbônicos em contato com o meu portão de ferro, né, diminuindo assim o seu dano, a sua perda, a sua oxidação ou a sua corrosão, né? Então a tinta ela vai servir como uma barreira. Vamos só escrever isso aqui para a gente poder deixar mais claro. Então, ó, só para vocês poderem constar aí, vocês podem colocar que a tinta então ela funciona como uma barreira física, né? Como uma proteção física, assim como o zinco em relação ao ferro. Então a tinta ela tem a mesma função em relação ao portão de ferro, porque ela impede o contato diretamente do portão, né, do portão de ferro, com os agentes oxidantes, como o oxigênio, né, como a água e assim por diante. Se a gente observar de uma certa forma, né, o ferro ele vai acabar tendo um potencial de redução menor do que, ó, por exemplo, o hidrogênio aqui. Se a gente for dar sequência, o oxigênio também acaba entrando, né, como um agente redutor, obrigando ele a oxidar, ou seja, obrigando ele a sofrer corrosão, tá? Então esse é o motivo de que muitas vezes nós utilizamos a tinta, né, para proteger aí os nossos portões. Pessoal, vamos ficar por aqui. O exercício 7 vamos fazer juntos em sala, tá bom? E a gente continua depois nossa revisão
na aula ao vivo. Um grande abraço para vocês e até mais.